Estamos aqui para ler o capítulo 2. Capítulo 2. Vou ler com a voz mais suave, mais calma, mais baixinha para vocês. Capítulo 2. O inferno é gelado. Ele sempre tem um poeminha. Vou ler o poema. Entre dois mundos, a vida paira como uma estrela, entre noite e aurora, sobre a linha do horizonte. Quão pouco sabemos do que somos, e menos ainda do que podemos ser. Cachorro. Sua menininha tola disparou senhorita Black ao amarrar os nós que prendiam os pulsos de Tessa à cama. O que achou que fosse acontecer, fugindo daquele jeito? Aonde achou que poderia chegar? Tessa não disse nada. Simplesmente levantou o queixo e olhou para a parede. Recusou-se a permitir que a senhorita Black, sua terrível irmã, a vissem o quão perto estava de chorar, ou o quanto machucavam as cordas que lhe amarravam os tornozelos e os pulsos à cama. Ela é inteiramente alheia à honra que lhe está sendo oferecida, disse a senhorita Dark, que estava perto da porta como se quisesse se certificar de que Tessa não arrancaria as amarras e fugiria. É repugnante de se ver. Fizemos o que podíamos para prepará-lo para o magistrado, disse a senhorita Black, e suspirou. Uma pena termos precisado trabalhar com um barro tão bruto, apesar do talento. É uma tolinha traiçoeira. De fato, concordou a irmã. Ela entende, não entende? O que acontecerá ao irmão se tentar nos obedecer novamente? Podemos estar dispostas a ser tolerantes desta vez, mas no próximo, sibilou entre os dentes um som que fez os pelos da nuca de Tessa se arrepiarem. Nathaniel pode não ter tanta sorte. Tessa não podia mais suportar, mesmo sabendo que não deveria falar, que não deveria lhe dar essa satisfação, não conseguiu conter as palavras. Se me dissessem quem é o magistrado ou o que ele quer comigo. Quer se casar com você, tolinha, disse a senhorita Black, acabando de dar os nós e recuando para admirar o trabalho. Quer lhe dar tudo. Mas por quê? A minha cachorra espirrou. Muito alto. Voltando. Mas por quê? Perguntou Tessa. Por que eu? Por causa do seu talento, disse a senhorita Dark. Por causa do que é e do que pode fazer. Do que a treinamos para fazer. Deveria ser grata a nós. Mas meu irmão, lágrimas queimavam os olhos de Tessa. Não vou chorar, disse a si mesma. Disseram que se eu fizesse tudo o que mandassem, vocês o soltariam. Quando se casar com o magistrado, ele lhe dará o que você quiser. Se for o seu irmão, ele dará. Não havia qualquer remorso ou emoção na voz da senhorita Black. A senhorita Dark riu. Sei o que está pensando, que se pudesse ter qualquer coisa, desejaria que nós morrêssemos. Não gaste energia sequer contemplando a possibilidade. A senhorita Black afagou Tessa com o queixo. Temos um rígido contrato com o magistrado. Ele não pode nos fazer mal algum e nem iria querer. Deve tudo a nós. Nós o entregaremos a ele. Inclinou-se para perto, reduzindo a voz a um sussurro. Ele é que é saudável, intacta. Caso contrário, você levaria uma surra até sangrar. Se ousar me desobedecer novamente, desafiarei os seus desejos. Desafiarei os desejos dele e você será chicoteada até sua pele descolar do corpo. Entendeu?
Tessa virou o rosto para a parede. Vou ler mais pertinho aqui de vocês. Houve uma noite no Primordial, o navio, para vocês relembrarem que é o nome do navio que Tessa foi para a Inglaterra. Houve uma noite no Primordial, ao passarem por Newfoundland, que Tessa não conseguiu dormir. Saiu do convés para respirar e viu o mar noturno reluzindo com montanhas brancas brilhantes, icebergs. Um dos marinheiros contou ao passar, desprendidos das camadas de gelo do norte pelo clima mais quente. Eles flutuavam lentamente pela água escura, como as torres de uma cidade branca afogada. Tessa pensou que aquela era a coisa mais solitária que havia visto. Tinha apenas começado a imaginar a solidão. Agora ela sabia. Uma vez que as irmãs se retiraram, Tessa descobriu que não sentia mais vontade de chorar. A pressão no fundo dos olhos havia desaparecido e sido substituída por uma sensação entorpecida de desespero. A senhorita Dark tinha razão. Se Tessa pudesse matar as duas, ela o faria. Experimentou puxar as cordas que prendiam suas pernas e braços. Não cederam. Os nós estavam firmes, rígidos bastante, pareciam enterrar em sua carne e fazer com que suas mãos e pés formigassem e estremecessem. Pelo que estimava, tinha alguns minutos antes que as extremidades ficassem completamente dormentes. Parte dela, e não era uma parte pequena, queria parar de se debater e ficar ali deitada, largada, até o magistrado chegar e levar embora. O céu já estava escurecendo através da pequena janela. Não demoraria muito. Talvez ele realmente quisesse se casar com ela. Talvez realmente quisesse dar tudo a ela. De repente ouviu a voz da tia Eret na cabeça. Quando encontrar um homem com quem queiras casar, Tessa, lembre-se disso. Saberá que tipo de homem ele é, e não é pelas coisas que ele diz, mas pelas coisas que ele faz. Tia Eret tinha razão, é claro. Nenhum homem com o qual ela pudesse querer se casar jamais teria feito com que fosse tratada como prisioneira e escrava, aprisionado seu irmão e mandado torturá-la em nome do seu talento. Era uma piada de mau gosto, um verdadeiro deboche. Só Deus sabia o que o magistrado ia querer fazer assim que pusesse as mãos nela. Se fosse água que pudesse sobreviver, imaginava que em breve desejaria não ter conseguido. Meu Deus, que talento inútil tinha! O poder de mudar de aparência? Se ao menos pudesse incendiar as coisas, ou se estilhaçar metal, ou fazer com que facas crescessem dos dedos. Referência a Wolverine? Se ao menos tivesse o poder de se tornar invisível, ou se encolher do tamanho de um rato. De repente ficou parada, tão parada que podia escutar as batidas do anjo mecânico no peito. Não precisava se encolher do tamanho de um rato, precisava? Tudo o que precisava era diminuir o suficiente para que os nós ao redor dos pulsos se soltassem. Minha cachorra tá dormindo aqui. Aí qualquer coisa vai sair o ronco dela no vídeo. Voltando. Era possível para ela se transformar em alguém pela segunda vez, sem precisar tocar em algo que tivesse pertencido a essa pessoa? Contanto que já tivesse feito isso antes, as irmãs a fizeram memorizar o método. Pela primeira vez, sentia-se grata por algo que lhe forçaram a aprender. Pressionou o corpo contra o colchão duro e se forçou a lembrar. A rua, a cozinha, o movimento da agulha, o brilho do lampião. Desejou que ocorresse. Desejou que a transformação viesse. Qual é seu nome? Emma. Emma Bales. Não sei falar o nome dessa moça. Não sei falar. A transformação a transformou como um trem. Isso. Quase lhe arrancando o fôlego, remodelando a pele, reformando os ossos. Tessa conteve os gritos e arqueou as costas. E pronto. Piscando os olhos, Tessa olhou para o teto,
em seguida para os pulsos e a corda que o envolvia. Lá estavam as mãos de Emma, finas e frágeis, a corda frouxa em torno dos punhos finos. Triunfante, Tessa soltou as mãos e se sentou, esfregando as marcas vermelhas onde a corda havia queimado a pele. Os tornozelos ainda estavam amarrados. Inclinou-se para a frente e os dedos trabalharam rapidamente nos nós. A senhorita Black, ao que parecia, conseguia atá-los como um marinheiro. Os dedos de Tessa sangravam e doíam quando a corda finalmente cedeu e ela se levantou. O cabelo de Emma era tão fino e liso que soltou os pregadores que antes prendiam os cabelos negros de Tessa para trás. Ela puxou o cabelo impacientemente sobre os ombros e se libertou de Emma, deixando a transformação se esvair dela até que o próprio cabelo deslizasse pelos dedos, espessos e familiares ao toque. Olhando para o espelho do outro lado da sala, viu que a pequena Emma Bells havia ido embora, e Tessa era ela novamente. Um barulho em suas costas a fez girar. A maçaneta da porta do quarto estava rodando, girando de um lado para o outro, como se a pessoa do outro lado estivesse com dificuldades para abrir. Senhorita Dark, ela pensou. A mulher estava de volta, para chicoteá-la até sangrar, de volta para levá-la ao magistrado. Tessa correu pelo quarto, pegou o jarro de porcelana do lavatório e rapidamente foi para o lado da porta. Segurava o jarro com tanta força que seus dedos estavam ficando embranquecidos. A maçaneta girou e a porta se abriu. Sobre a luz fraca, tudo o que Tessa podia ver eram as sombras enquanto alguém entrava no quarto. Avançou, atirando o jarro com toda a sua força. A figura sombria se moveu, rápida como um chicote, mas não bastante. O jarro acertou o braço esticado da criatura ao voar das mãos de Tessa, antes de bater na parede oposta. Louça quebrada voou no chão quando o estranho gritou. O grito era inegavelmente masculino, assim como a enxurrada de palavrões que se seguiram. Ela recuou e então correu para a porta, mas já estava fechada, e por mais que lutasse com a maçaneta, ela não se mexia. Uma luz resplandecente brilhou pelo quarto, como se o sol tivesse nascido. Tessa girou, piscando para tirar as lágrimas dos olhos, e congelou. Havia um menino diante dela. Não podia ser muito mais velho do que ela, 17, ou possivelmente 18. Trajava o que pareciam roupas de operário, um casaco preto gastos, calça e botas pesadas. Não usava colete, e alças espessas de couro estavam cruzadas sobre a cintura e o peito. Armas estavam presas a ela, adagas, facas dobráveis e coisas que pareciam lâminas de gelo. Com a mão direita, ele segurava uma espécie de pedra luminosa, estava brilhando, enchendo o quarto com uma luz que quase cegou Tessa. A outra mão, fina, com dedos largos, sangrava na parte de cima, graças ao rasgo provocado pelo jarro. Não foi isso que a fez parar. Ele tinha um rosto mais bonito que Tessa já vira. Cabelos pretos emaranhados e olhos como vidro azul. Maçãs do rosto elegantes, lábios cheios e cílios longos e espessos. Até a curva da garganta era perfeita. Parecia com todos os heróis fictícios que já tinha imaginado, apesar de nunca os ter imaginado xingando-a enquanto sacudia uma mão sangrenta de forma acusatória. Ele pareceu notar que ela o encarava, porque os xingamentos pararam. "Você me cortou", disse. Tinha voz agradável, sotaque britânico, muito comum. Olhou para a mão com interesse crítico. "Pode ser fatal." Tessa o olhou com os olhos arregalados. "Você é o magistrado?" Ele inclinou a mão para o lado. Sangue escorreu por ela, salpicando o chão. Céus, grande perda de sangue. A morte pode ser iminente. "Você é o magistrado?" "Magistrado?" Ele pareceu ligeiramente surpreso com a veemência dela. "Isso vem de mestre em latim, não é?" Os dois protagonistas finalmente juntos.
Tessa tinha a crescente sensação de estar presa em um sonho estranho. Suponho que sim. Tornei-me mestre em muitas coisas na vida, em me guiar pelas ruas de Londres, dançar quadrilha, na arte japonesa de fazer arranjos de flores, mentir em charadas, disfarçar estados de embriaguez extrema, encantar jovens moças com meu charme. Tessa o encarou. Enfim, prosseguiu, mas ninguém nunca se referiu a mim como o mestre ou o magistrado. Uma pena. Está extremamente embriagado agora? Perguntou Tessa com toda seriedade, mas assim que as palavras saíram, ela percebeu que deve ter soado incrivelmente grosseiro. Ou pior, como se estivesse flertando. De qualquer forma, ele parecia bem firme sobre os pés para estar bêbado. Já tinha visto Nate bêbado vezes o suficiente para saber a diferença. Talvez fosse apenas maluco. Como é direta, mas suponho que todas vocês americanas sejam, não é? O garoto pareceu se divertir. Sim, seu sotaque a denuncia. Qual é o seu nome, a propósito? Tessa olhou incrédula. Qual é o meu nome? Você não sabe? Você invade meu quarto, quase me mata de susto. E agora pergunta meu nome? Qual é o seu nome? Quem é você, aliás? Meu nome é Arundhale, disse o garoto alegremente. William Arundhale. Mas todo mundo me chama de Will. Este é realmente o seu quarto? Não é muito bom, né? Ele vagou na direção da janela, parando para examinar as pilhas de livro na cabeceira, e depois a cama. Acenou com as mãos para as cordas. Dorme amarrada à cama com frequência? Tessa sentiu as bochechas queimarem e ficou impressionada, dadas as circunstâncias, pois ainda ter a capacidade de ficar constrangida. Será que deveria contar a ele a verdade? Seria possível que ele fosse magistrado? Se bem que ninguém com aquela aparência precisaria amarrar meninas e aprisioná-las para fazer com que se casem com ele. Aqui, segure isto. Ele entregou a pedra brilhante para ela. Tessa pegou, meio esperando que lhe queimasse os dedos, mas era fria ao toque. No instante em que encostou na palma de sua mão, a luz foi reduzida a uma faísca brilhante. Olhou para ele com desânimo, mas o garoto já tinha ido até a janela e estava olhando para fora, aparentemente despreocupado. Pena estarmos no terceiro andar. Eu dou conta do salto, mas você provavelmente morreria. Não temos que sair pela porta e assumir o risco. Não, errei. Calma aí, voltando. Rebobina. Não. Temos que sair pela porta e assumir o risco. É a entonação que faz a diferença. Sair pela... O quê? Tessa sentiu-se presa em um estado semi-permanente de confusão. Balançou a cabeça. Não estou entendendo. Como não está entendendo? Ele apontou para os livros dela. Você lê romances. Obviamente, estou aqui para resgatá-la. Não pareço o Sir Galahad. Ele ergueu os braços de forma dramática. Minha força é como a força de 10 homens, porque meu coração é puro. Alguma coisa ecoou longe, de dentro da casa, o som de uma porta batendo. Will disse uma palavra que Sir Galahad jamais teria dito e saltou para longe da janela. Aterrissou com uma careta e olhou pesadamente para a mão ferida. Terei que cuidar disso mais tarde. Vamos. Ele lhe lançou um olhar enfático e questionador. Senhorita Grey, disse Tessa fracamente. Senhorita Teresa Grey. Senhorita Grey, repetiu ele. Vamos então. Passou por ela, foi em direção à porta, encontrou a maçaneta, girou, puxou e nada aconteceu. Não vai funcionar. A porta não pode ser aberta por dentro. Will deu um sorriso feroz. Não pode. Ele colocou a mão no cinto, procurando um dos objetos pendurados. Pegou o que parecia um graveto longo e fino
escolhido cuidadosamente entre os galhos menores e feito de um material prateado e esbranquiçado. Colocou a ponta contra a porta e desenhou. Não havia outra palavra para descrever o que ele fez. Linhas pretas espessas saíram em espirais pela ponta do cilindro flexível, emitindo um audível ruído sibilado enquanto se espalhavam pela superfície da madeira como um derramamento ininterrupto de tinta. Você está desenhando? Perguntou Tessa. Não vejo como isso poderia... Houve um barulho como de vidro rachando. A maçaneta, intocada, girou, rápido e em seguida mais rápido, e a porta se abriu. Uma fraca lufada de fumaça se erguendo das dobradiças. Agora você vê, disse Will, guardando o estranho objeto e fazendo um gesto para que Tessa o seguisse. Vamos. Inexplicavelmente, ela hesitou, olhando para o quarto que foi sua prisão por quase 2 meses. Meu Deus, coitada. Ela ficou presa 2 meses. Parecia tão pouco tempo, lendo assim. Enfim. Meus livros. Eu te arranjo mais livros. Apressou-a para o corredor na frente dele e fechou a porta logo atrás. Após agarrá-la pelo punho, puxou-a pelo caminho e fez uma curva. Aqui estavam as escadas por onde descera tantas vezes com Miranda. Will descia 2 degraus de cada vez, puxando-o atrás de si. De cima deles, Tessa ouviu um grito. Não havia dúvidas de que era a senhorita Dark. Deram por sua falta, disse Will. Chegaram ao primeiro andar e Tessa diminuiu o ritmo, mas Will, que não parecia inclinado a parar, empurrou-a para a frente. Não vamos sair pela porta da frente? Perguntou Tessa. Não podemos. O prédio está cercado. Há uma fila de carruagens parada na frente. Parece que cheguei em um momento inesperadamente empolgante. Começou a descer as escadas novamente e Tessa o seguiu. Você sabe que as irmãs Sombrio planejaram para esta noite? Não, mas você estava esperando por alguém conhecido como magistrado. Agora estavam no porão, onde as paredes de gesso davam lugar à pedra úmida. Sem o lampião de Miranda, era bastante escuro. Calor emergia como uma onda, indo ao encontro deles. Pelo anjo, é como no 9º círculo do inferno aqui embaixo. O 9º círculo do inferno é frio, disse Tessa automaticamente. Will a encarou. O quê? Inferno da Divina Comédia. O inferno é frio, é coberto de gelo. Ele a encarou por um longo instante, os cantos da boca tremendo. Em seguida esticou a mão. Me dê a luz enfeitiçada. Ao ver o rosto de Tessa sem expressão, emitiu um ruído de impaciência. A pedra. Me dê a pedra. No instante em que a mão dele se fechou em torno da pedra, a luz brilhou novamente, irradiando através de seus dedos. Pela primeira vez, Tessa viu que ele tinha um desenho nas costas da mão, gravado ali como que em tinta preta. Parecia um olho aberto. Quanto à temperatura do inferno, senhorita Grey, permita que eu lhe dê um conselho. O belo jovem que está tentando resgatá-la de um destino pavoroso nunca está errado. Nem se disser que o céu é roxo e feito de ouriços. Ele realmente é maluco, pensou Tessa, mas não disse nada. Estava apavorada demais com o fato de que ele tinha começado a ir em direção às amplas portas duplas dos aposentos das Irmãs Sombrias. Não, Tessa agarrou. Não com exclamação, então foi tipo um não. Vocês entenderam? Tessa agarrou o braço dele, puxando-o de volta. Por aqui não. Não tem passagem. É um beco sem saída. Corrigindo-me outra vez. Percebo. Will se virou e marchou para o outro lado, em direção ao corredor sombrio do qual Tessa sempre teve medo. Engolindo em seco, ela o seguiu. O corredor se estreitava à medida que avançava por ele.
as paredes se estreitando. O calor era ainda mais intenso aqui, fazendo o cabelo de Tessa ondular e se grudar nas têmporas e no pescoço. O ar era espesso e difícil de respirar. Durante um tempo, caminharam em silêncio, até Tessa não conseguia aguentar mais. Eita, meu Deus, que engasguei muito. Tinha que perguntar, apesar de saber que a resposta seria negativa. Senhorita Senhor Erondike, foi meu irmão que o mandou aqui para me encontrar? Em parte, temia que ele respondesse com algum comentário furioso, mas ele simplesmente a olhou com curiosidade. Nunca ouvi falar no seu irmão, disse, e Tessa sentiu a dor entorpecente da decepção consumindo seu coração. Sabia que não poderia ter sido enviado por Nate. Nesse caso, ele saberia o nome de Tessa, não é? Mas doeu ainda assim. E até 10 minutos atrás, senhorita Gray, também nunca tinha ouvido falar de você. Venho seguindo o rastro de uma menina morta há quase 2 meses. Ela foi assassinada e deixada em um beco para sangrar até a morte. Estava fugindo de alguma coisa. O corredor desembocou em uma bifurcação e, após uma pausa, Will foi para a esquerda. Deixa eu ver aqui rapidinho. Misericórdia, falta um monte ainda. Vamos lá. Havia uma adaga ao lado dela, coberta de sangue. Tinha um símbolo marcado nela, 2 cobras, mordendo a cauda uma da outra. Tessa sentiu um abalo. Deixada em um beco para sangrar até a morte, havia uma adaga ao lado dela. Certamente ele falava de Emma. É o mesmo símbolo na lateral da carruagem das Irmãs Sombrias. É assim que eu as chamo, a senhorita Dark e a senhorita Black. Não é a única a chamá-las assim. Os outros integrantes do submundo fazem o mesmo. Descobri isso enquanto investigava o símbolo. Devo ter carregado aquela faca em centenas de caças pelo submundo, procurando alguém que pudesse reconhecê-la. Ofereci uma recompensa para informações. Eventualmente, o nome das Irmãs Sombrias chegaram aos meus ouvidos. Submundo? Repetiu Tessa confusa. Isso é um lugar em Londres? Esqueça, disse Will. Estou tentando minhas habilidades investigativas e prefiro fazê-lo sem interrupções. Onde estava a adaga? Tessa se interrompeu quando a voz ecoou pelo corredor aguda. Uma formiga. Aguda, doce, inconfundível. Senhorita Gray, a voz da senhorita Dark, parecia flutuar entre as paredes como fumaça. Calma aí. Senhorita Gray. É porque estava cheio de ar. Aí ficou senhorita Gray. Onde você está? Tessa congelou. Ah, Deus, elas alcançaram. Will a pegou pelo pulso novamente. A luz enfeitiçada. Meu Deus do céu. Zero português. A luz enfeitiçada que trazia na outra mão, formando um padrão louco de sombras e luz contra as paredes de pedra, enquanto corriam, como podiam, ao longo do corredor, que serpenteava. O chão se inclinava cada vez mais para baixo, as pedras no piso se tornando cada vez mais escorregadias e úmidas, enquanto o ar ao redor ficava cada vez mais quente. Era como se estivessem correndo para o próprio inferno, enquanto as vozes das Irmãs Sombrias recuavam nas paredes. Senhorita Gray, não podemos permitir que fuja. Você sabe, não podemos permitir que se esconda. Nós vamos encontrar uma boneca. Você sabe que vamos. Will e Tessa derraparam em uma das curvas e pararam. O corredor terminava em um par de portas metálicas altas. Soltando Tessa, Will se jogou contra elas. Abriram em uma explosão e ele tropeçou para dentro, seguido por Tessa, que se virou para fechá-la. O peso era quase demais para que conseguisse, e ela precisou empurrar com as costas para forçá-las a fechar.
Aproveitei e levei ela lá fora, no quintal. Vamos lá. Não lembro. Achei. O pino era pesado e enferrujado, e próximo como estava, Tessa podia sentir a tensão do corpo dele enquanto arrastava a peça e a deixava cair em seu lugar. Senhorita Grey. Ele estava inclinado diante dela, cujas costas estavam contra as portas fechadas. Podia sentir o acelerado coração dele, ou seria o dela próximo, o dela própria. A estranha iluminação branca, projetada pela pedra iluminada contra os ângulos marcados de suas bochechas, e era possível ver um suave suor nas clavículas. Ok, né? Ok. Quem somos nós para julgá-lo? Havia marcas ali também, ela reparou, parecendo por entre o colarinho aberto da camisa, assim como a marca na mão, espessa e preta, como se alguém tivesse pintado desenhos na pele dele. Onde estamos? Sussurrou. Estamos seguros? Sem responder, ele recuou, erguendo a mão direita. Ao levantá-la, a luz brilhou com mais força, iluminando o recinto. Era uma espécie de cela. Embora fosse muito grande, as paredes, o chão e o teto eram feitos de pedra. Preta. Inclinando-se para um grande ralo no meio do chão. Havia apenas uma janela, bem no alto da parede e com grades. Não havia portas, exceto as que tinham utilizado para entrar. Mas não foi nada disso que fez Tessa aprender a respiração. O lugar era um abatedouro. Meu Deus. O lugar era um abatedouro. Havia longas mesas de madeira ocupando todo o comprimento da sala. Corpos estavam dispostos sobre uma delas. Corpos humanos, desnudos e pálidos. Cada um tinha uma incisão preta em forma de Y, marcando o peito a cabeça. Calma, deixa eu visualizar. Cada um tinha uma incisão preta em forma de Y, marcando o peito, e cada cabeça pendia da borda da mesa. O cabelo das mulheres varrendo o chão como vassoura. Entendi. Na mesa do centro havia pilhas e pilhas de facas manchadas de sangue e instrumentos, rodas dentadas de cobre, engrenagens de latão e serras de arco afiadas. Tessa colocou a mão sobre a boca, sufocando um grito. Sentiu o gosto de sangue ao morder os próprios dedos. Will não pareceu notar. Estava pálido enquanto olhava em volta, falando baixinho consigo mesmo, algo que Tessa não conseguia compreender. Houve um estrondo e as portas de metal estremeceram, como se algo pesado tivesse batido nelas. Tessa abaixou a mão sangrando e gritou. Senhora Londaile. Ele se virou e as portas tremeram novamente. Uma voz ecoou do outro lado delas. Senhorita Grey, sai agora e não vamos machucá-la. Estão mentindo, disse Tessa rapidamente. Ah, você acha mesmo? Colocando a maior dose possível de sarcasmo na pergunta, Will guardou a pedra luminosa no bolso e saltou sobre a mesa central, a que estava coberta de equipamentos ensanguentados. Ele se abaixou, pegou uma roda dentada que parecia pesada e o sopesou com grande dificuldade. A lançou em direção à janela alta. O vidro estilhaçou e Will gritou. Harry, preciso de ajuda. Por favor, Harry. Quem é Harry? Perguntou Tessa. Coitada, totalmente perdida. Mas naquele instante, as portas estremeceram pela terceira vez e finas rachaduras apareceram no metal. Claramente não resistiriam por mais tempo. Tessa correu para a mesa, pegou uma arma quase ao acaso, uma serra dentada de metal, do tipo que as açougueiros usam para cortar ossos. Girou, segurando-a firmemente, quando as portas se abriram. As irmãs sombrios estavam na entrada.
A senhorita Dark, alta e esguia como um ancinho em seu vestido verde brilhante, e a senhorita Black, com o rosto corado, os olhos tão cerrados que se reduziam a linhas. Uma coroa brilhante de faíscas azuis a cercavam, como minúsculos fogos de artifício. Os olhos delas passavam por Will, que ainda sobre a mesa havia sacado uma das lâminas do cinto, e repousaram em Tessa. A boca da senhorita Black, um corte vermelho no rosto pálido, esticou-se em um sorriso. Senhorita Grey, deveria saber que era melhor não fugir. Dissemos o que aconteceria se fizesse isso novamente. Então façam. Me chicoteiem até sangrar. Me matem. Não me importo, gritou Tessa, e ficou satisfeita ao ver que as irmãs sombrias pararam no mínimo instante, parecendo espantadas com essa explosão. Antes, estivera assustada demais para ousar levantar a voz. Não permitirei que me entreguem ao magistrado. Prefiro morrer. Senhorita Grey, que língua inesperadamente afiada você tem, minha querida, disse a senhorita Black. Propositamente tirou a luva direita e, pela primeira vez, Tessa viu a mão descoberta. A pele era cinza e espessa, como de elefante. As unhas eram garras enormes e escuras. Pareciam afiadas como facas. A senhorita Black sorriu fixamente para Tessa. Talvez, se cortássemos sua cabeça fora, aprendesse a ser mais educada. Ela se moveu em direção a Tessa e foi bloqueada por Will, que saltou da mesa para se colocar entre elas. Malak, disse ele, e sua lâmina branca como gelo iluminou-se como uma estrela. Saia do meu caminho, pequeno guerreiro Nefilim, disse a senhorita Black, e leve consigo suas lâminas serafim. Esta batalha não é sua. Está enganada enquanto a isso. Will estreitou os olhos. Ouvi algumas coisas a seu respeito, milady. Sussurros que correm pelo submundo como um rio de veneno negro. Soube que você e sua irmã pagam caro pelos corpos de humanos mortos e não se importam com a maneira pela qual chegaram a tal estado. Quanto alarde por causa de alguns mundanos, a senhorita Dark riu e foi para perto da irmã, de modo que Will, com sua espada resplandecente, ficou entre Tessa e as duas mulheres. Não temos desavenças com você, caçadores de sombras. A não ser que resolva criar uma. Invadiu nosso território e, ao fazê-lo, transgrediu a lei do pacto. Poderíamos denunciá-lo à clave. Se por um lado a clave reprova invasões, estranhamente condenam mais ainda a decapitação e esfolamento de pessoas. São excêntricos a esse ponto, disse Will. Pessoas? Irritou-se a senhorita Dark. Mundanos. Você não se importa com eles mais do que nós. Olhou então para Tessa. Ele contou a você o que ele realmente é? Ele não é humano. Olha quem fala, retrucou Tessa com a voz trêmula. E ela contou a você o que ela é? Perguntou a senhorita Black ao Will. Sobre seu talento? Sobre o que ela pode fazer? Se tivesse que dar um palpite, respondeu Will, diria que tem alguma coisa a ver com o magistrado. A senhorita Dark pareceu desconfiada. Você sabe sobre o magistrado? Olhou para Tessa. Ah, entendo. Apenas o que ela contou. O magistrado, menininho anjo, é mais perigoso do que poderia imaginar. E espero muito tempo por alguém com as habilidades de Tessa. Pode-se dizer até que foi ele quem o fez nascer. As palavras foram engolidas por um barulho colossal quando toda a parede leste cedeu de repente. Era como as paredes de Jericó sucumbindo. Caiu. Ai, que fúria, caralho. Caiu o microfone. Ai, ai. Não vou cortar, não. Preguiça. Voltando.
no velho livro ilustrado de histórias bíblicas de Tessa. Em um instante, a parede estava lá, e no seguinte, não mais. No lugar, havia um enorme buraco retangular, fumegando com uma poeira sufocante de gesso. A senhorita Dark soltou um grito fino e segurou a saia com as mãos ossudas. Claramente não esperava que a parede desmoronasse, assim como Tessa. Will segurou a mão da menina e a puxou em sua direção, protegendo-a com o corpo enquanto pedaços de Tessa... Pedaços de Tessa... Ai, meu Deus do céu. Pedaços de pedra, não de Tessa. Pelo amor de Deus, senão o livro acaba. Pedaços de pedra e gesso choviam sobre eles. Enquanto ele a envolvia com os braços, Tessa pôde ouvir a senhorita Black gritando. Ela se contorceu sob o aperto de Will, tentando ver o que estava acontecendo. A senhorita Dark estava imóvel, apontando o dedo trêmulo e enluvado para o buraco preto escuro na parede. A poeira começou a baixar um pouco, o suficiente para que as figuras se movendo em direção a elas pelos escombros começassem a tomar forma. Os contornos sombrios de duas figuras humanas se tornaram visíveis. Cada uma brandia uma lâmina que elas brilhavam com a mesma luz azul esbranquiçada produzida pela de Will. Anjos, pensou Tessa imaginando. Aquela luz tão brilhante, o que poderia ser? Ela quase acertou, né? A senhorita Black gritou e se lançou para a frente, esticando as mãos e fazendo faíscas dispararem delas como pequenos fogos de artifício. Tessa ouviu alguém gritar, um grito bem humano, e Will, soltando-a, girou e atacou a senhorita Black com a espada incandescente. A lâmina cortou o ar, de ponta a ponta, e se enterrou no peito dela. Gritando e se contorcendo, ela cambaleou para trás e caiu sobre uma das horríveis mesas, que se partiu em uma bagunça de sangue e madeira quebrada. Will sorriu. Não era um tipo de sorriso agradável. Ele se virou para olhar para Tessa. Por um instante, encararam um ao outro em silêncio. E então seus companheiros surgiram. 2 homens com casacos pretos justos, brandindo armas brilhantes e se movendo com tanta velocidade que a visão de Tessa se turvou. Ela recuou até a parede oposta, tentando evitar o caos no centro da sala, onde a senhorita Dark, uivando maldições, tentava conter os agressores com as faíscas flamejantes de energia que voavam de suas mãos como uma chuva de fogo. A senhorita Black, agonizando no chão, camadas de fumaça negra emergindo de seu corpo, como se estivesse queimando de dentro para fora. Tessa foi na direção da porta aberta que levava ao corredor, quando mãos fortes a agarraram, puxando-a para trás. Ela gritou e se debateu, mas as mãos lhe envolviam os braços. Eram fortes como ferro. Então virou a cabeça para o lado e enterrou os dentes na mão que segurava pelo braço esquerdo. Alguém gritou e a soltou. Virando-se, Tessa viu um homem alto com cabelos ruivos desalinhados, olhando para ela com expressão de reprovação. A mão esquerda, ensanguentada, apoiando no peito. Eu gosto que a Tessa eu vou tirar um vaso sem saber quem é, eu vou morder sem saber quem é. Primeiro ela bate, depois ela pergunta. Will, gritou ele. Will, ela me mordeu. Mordeu, Harry? Will, parecendo entretido como sempre, apareceu como um espírito invocado do caos de fumaça e chamas. Através dele, Tessa... Nossa, os cachorros da rua resolveu tudo latir. Eu até me perdi. Ai, droga de cachorros. Através dele, Tessa podia ver o segundo companheiro, um jovem musculoso de cabelos castanhos, segurando a senhorita Dark que se debatia. A senhorita Black era uma forma encolhida no chão. Will ergueu uma sobrancelha na direção de Tessa. Não é bonito morder, informou ele. É grosseiro, sabe? Nunca lhe disseram isso? Também é grosseiro sair por aí agarrando moça às quais não foi apresentado, disse séria. Ninguém lhe disse isso?
O homem de cabelos ruivos a quem Will chamara de Harry sacudiu a mão que sangrava com um sorriso magoado. Coitado, tinha um rosto bonito, pensou Tessa, sentindo-se quase culpada por tê-lo mordido. Will, cuidado! Gritou o homem de cabelos castanhos. Will girou quando algo voou pelo ar, errando por pouco a cabeça de Harry, e bateu na parede atrás de Tessa. Era uma roda dentada de bronze, e atingiu a parede com tanta força que ficou presa como se fosse mármore encravado numa massa. Tessa se virou e viu a senhorita Black avançando em direção a eles, os olhos queimando como carvão no rosto pálido e contorcido. Chamas negras se espalhavam ao redor do cabo da espada, cravada em seu peito. Maldição! Will... Eu às vezes confundo quando falo Will. Will alcançou o cabo de outra lâmina guardada no cinto. Pensei que já estivesse acabado com essa coisa. Exibindo os dentes, a senhorita Black atacou. Will saltou para fora do caminho, mas Harry não foi tão veloz. Ela o atingiu derrubando-o, agarrando-o como um carrapato. Subiu em cima dele, rosnando e enterrando as garras nos ombros enquanto ele berrava. Will girou e, levantando a lâmina agora em suas mãos, gritou: Uriel! E de repente a espada brilhou em sua mão como uma tocha viva. Tessa caiu contra a parede quando ele alcançou a lâmina. A senhorita Black recuou, com as garras expostas, tentando alcançá-la. Ai, já tá acabando. Última página. Aí é o capítulo 3. Vamos lá. E a lâmina fez um corte perfeito na garganta dela. Completamente decepada, a cabeça caiu no chão, rolando e quicando, enquanto Harry, gritando de nojo e ensopado de sangue preto, tirou os restos do corpo de cima de si e levantou-se cambaleando. Um grito terrível rasgou o recinto. Não! Viera da senhorita Dark. O homem de cabelos castanhos que a segurava soltou com um grito repentino quando o fogo azul saiu dos olhos e mãos dela. Dos olhos? É o que? Igual o... Qual o nome do cara lá do X-Men? Ciclope? Igual Ciclope lançando o fogo azul do olho? Igual Ciclope. Tá, consigo imaginar. Enfim, voltando. Gritando de dor, ele caiu para o lado e a senhorita Dark se soltou sobre ele para correr na direção de Will e Tessa, com os olhos flamejando como tochas negras. Ela sibilava palavras em uma língua que Tessa jamais havia escutado. Pareciam chamas estalando. Erguendo a mão, a mulher arremessou o que parecia ser um raio de luz na direção de Tessa. Com um grito, Will saltou para a frente dela, a lâmina brilhante erguida. O raio chicoteou na lâmina e atingiu uma das paredes de pedra, que brilhou subitamente com uma luz estranha. Harry! Harry! Gritou Will, sem se virar. Se pudesse levar a senhorita Grey para um local seguro, logo! A mão mordida de Harry repousou no ombro de Tessa e, ao mesmo tempo, a senhorita Dark lançou... Cachorro. Ao mesmo tempo, a senhorita Dark lançou mais um raio em direção a ela. Por que ela estava tentando me matar? Pensou Tessa, tonta. Por que não Will? E então, quando Harry a puxou para perto de si, mais luz partiu da lâmina de Will, refratando em uma dúzia de cacos ardentes que brilhavam. Por um instante, Tessa observou, enfeitiçada pela improvável beleza. Então escutou Harry gritar que ela se jogasse ao chão, mas era tarde demais. Um dos cacos ardentes a atingiu no ombro com incrível força. Foi como ser atingida por um trem. O impacto a soltou de Harry e a ergueu do chão, lançando-a para trás. Sua cabeça bateu na parede com violência. Ficou apenas ligeiramente consciente do guincho agudo que era a risada da senhorita Dark antes de o mundo desaparecer. Terminamos o segundo capítulo.
Finalmente. Segundo capítulo terminado. Então, espero que tenham gostado. Uma leitura mais assim, calminha, com os meus incríveis erros de português. Enfim, né? As interrupções da minha cachorra que tá aqui no meu lado. Espero que fiquem bem. Nos vemos no terceiro capítulo. E talvez eu traga mais um livro pra gente ler. Aí eu vou revisando os 2 livros. Tô pensando em trazer... Eu vou postar depois, porque eu esqueci o nome do livro. Mas é um livro de fantasia de férico. Mais ou menos isso. É fantasia de férico, isso. Eu nunca li. Tá na minha estante há mó tempão. Mas eu nunca li. Enfim. Beijos. Fiquem bem.